Nos últimos meses, a China tem sido o epicentro de um surto que está gerando preocupações em todo o mundo. Em grandes cidades como Pequim e Xangai, hospitais estão enfrentando uma superlotação inédita, com médicos e enfermeiros trabalhando horas extras para lidar com o número crescente de internações. O que mais chama-se a atenção, no entanto, é a origem dessa onda de infecções. O metapneumovírus humano, ou HMPV, um vírus respiratório que, embora tenha sido identificado há mais de 20 anos, agora surge como uma ameaça mais significativa do que nunca. Mas o que está acontecendo na China e por que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, está tão preocupada com o HMPV? Para entender o que está acontecendo, precisamos primeiro conhecer o HMPV. Esse vírus pertence à família dos paramyxovírus, que inclui patógenos conhecidos como o vírus sincicial respiratório, RSV, e o measles, sarampo. Embora o HMPV tenha sido identificado pela primeira vez em 2001, ele nunca havia gerado grandes preocupações. A infecção geralmente causa sintomas respiratórios leves, como tosse, febre e coriza, mas pode evoluir para problemas mais graves, como pneumonia e bronquiolite, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças respiratórias pré-existentes. E é justamente a alta taxa de transmissão desse vírus que o torna uma ameaça tão significativa. Agora, por que o HMPV se tornou tão preocupante neste momento? Especialistas acreditam que uma combinação de fatores pode estar acelerando sua propagação. Primeiramente, o retorno à normalidade após o fim das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 permitiu uma maior circulação de pessoas, o que cria condições ideais para a disseminação de vírus respiratórios. Além disso, o inverno, época de alta circulação de doenças respiratórias, também contribui para a multiplicação do HMPV. Na China, o surto de HMPV resultou em hospitais lotados e uma corrida para encontrar soluções. Muitos pacientes, especialmente as crianças e idosos, têm exigido cuidados intensivos, e os relatos dos médicos e enfermeiros são de uma situação caótica. Em algumas cidades, os hospitais atingiram sua capacidade máxima e o governo chinês teve que criar unidades temporárias de atendimento. A medida foi necessária, mas também revela a gravidade da situação. O sistema de saúde, que já enfrentava dificuldades em épocas de alta demanda, foi severamente pressionado. Com a China em alerta, a OMS rapidamente começou a monitorar a propagação do vírus e a emitir recomendações para outros países. Embora o surto esteja limitado principalmente à China até agora, as autoridades internacionais estão preocupadas com a possibilidade de o vírus se espalhar para outras regiões. Os especialistas alertam que, devido à alta transmissibilidade do HMPV, ele pode se espalhar rapidamente e é fundamental que a vigilância em aeroportos e fronteiras seja intensificada. A OMS também enfatiza que é importante que todos os países se preparem para detectar rapidamente novos casos e implementar medidas de controle para evitar uma disseminação global. A situação atual está gerando muitas comparações com pandemias passadas, como a gripe H1N1 e a pandemia de Covid-19. Quando olhamos para o passado, podemos ver como as respostas rápidas e os avanços científicos foram fundamentais para controlar as crises. No caso da gripe H1N1, uma vacina foi rapidamente desenvolvida e distribuída para conter o surto. Já com a pandemia de Covid-19, a ciência conseguiu, em tempo recorde, criar vacinas que salvaram milhões de vidas. No entanto, o metapneumovírus apresenta um cenário diferente. Embora ele não seja tão letal quanto o SARS-CoV-2, o HMPV é altamente contagioso e pode sobrecarregar rapidamente os sistemas de saúde, especialmente em países com infraestrutura mais fragilizada.
Infelizmente, uma vacina específica para o HMPV ainda não existe, o que torna as medidas de prevenção ainda mais importantes. No curto prazo, o uso de máscaras, a higienização constante das mãos e o distanciamento social são essenciais para evitar a propagação do vírus. Em muitos hospitais, os médicos estão se concentrando em tratamentos de suporte, como oxigênio e medicamentos anti-inflamatórios, para ajudar os pacientes a se recuperarem, já que não há cura definitiva para a infecção. A ausência de uma vacina também reflete a falta de investimentos em pesquisa sobre o HMPV, o que deixa o mundo vulnerável a surtos como o atual. O que isso nos ensina? Que precisamos priorizar o estudo de doenças infecciosas antes que elas se tornem ameaças maiores. Mas a resposta ao surto de HMPV também nos ensina valiosas lições sobre como enfrentamos crises de saúde global. A comunicação transparente tem sido crucial nesse processo. A OMS, junto com as autoridades locais, tem trabalhado arduamente para garantir que as informações sejam precisas e que a população saiba como se proteger adequadamente. A experiência da pandemia de Covid-19 mostrou como a desinformação pode ser prejudicial e, neste momento, a disseminação de informações confiáveis é um dos principais mecanismos para garantir que o vírus não se espalhe descontroladamente. Embora a situação em relação ao HMPV seja grave, há motivos para otimismo. Em primeiro lugar, a ciência já está trabalhando para entender melhor o vírus. Pesquisadores estão identificando suas características genéticas e explorando formas de criar vacinas e antivirais específicos. Além disso, o mundo aprendeu muito com surtos anteriores e está melhor preparado para lidar com essa crise. Se houver uma cooperação internacional eficaz, podemos controlar a disseminação do HMPV e evitar uma pandemia global. Por fim, esse surto de metapneumovírus é um lembrete de que, embora não possamos prever todos os vírus ou as doenças que surgirão, sempre podemos aprender com as situações passadas e estar mais preparados. A união de esforços globais, o investimento em ciência e infraestrutura e a disseminação de informações confiáveis são os pilares que podem garantir que, mesmo diante de novas ameaças, a humanidade esteja pronta para reagir de forma rápida e eficaz. Agora, o que podemos fazer? Adotar as medidas de prevenção, confiar na ciência e, talvez o mais importante, lembrar que juntos somos mais fortes. O vírus pode ser uma ameaça, mas nossa capacidade de reagir e aprender com o passado pode ser ainda maior.